Segundo vídeo, né, de revisões de tempos verbais, né, eu comecei com o Simple Present no vídeo número 1, e agora nós vamos falar sobre o Simple Past, ok? E aí, no terceiro vídeo, nós vamos ver um modo verbal. Todos esses três vão ser importantes para as atividades da semana 2 do PET 2. Então, vamos lá começar com o Simple Past. Bom, eu trouxe aqui, né, para começar, o verbo to be. Porque, só para também lembrar uma coisa, o verbo to be, toda vez a gente fala, né, o verbo to be eu sei. Só que esse verbo to be, que a gente tanto fala, né, e que é uma das primeiras coisas que a gente aprende na escola, ele, na verdade, é o presente do verbo to be. Ele é um verbo como qualquer outro. Então, ele tem conjugações de passado, de presente, de futuro, de todos os tempos verbais, como qualquer outro verbo. Então, né, eu trouxe aqui o passado do verbo to be. O passado do verbo to be, ele é formado por essas duas, ou uma ou outra, né? Ou was ou were. Essa é a conjugação dele no passado, certo? Vai depender de que pessoa que é. Lembrando que a terceira pessoa, ela sempre muda, né? Como também foi no presente, o he, she, it, que é o was aqui, porém, o verbo to be, no passado, a primeira pessoa, que é o I, também fica igual ao he, she, it. Então, é I was, ok? E o were, a gente usa para o restante. Verbo to be não precisa de auxiliar. Então, como que eu faço negativa? Só ponho o not na frente. E como que eu faço a interrogativa? Jogo o verbo to be para frente, onde ficaria o auxiliar, né? E inverto ali. O verbo to be estava aqui. They were friends. Então, eu pego e passo ele para cá, ok? Eu inverto essa ordem aqui. Aqui com esse marcador não dá para ver bem, mas eu troquei esses dois de lugar. Olha só aqui, ó. They were friends. Were they friends? E a interrogação lá no final. Só inverter a ordem, porque não precisa de auxiliar. Só pôr o not aqui na frente, porque não precisa de auxiliar. Já os verbos, né, os outros verbos, que não o verbo to be, eles ganham uma terminaçãozinha de ed. O que é esse ed? É a conjugação de passado, igual a gente fala no passado. No presente, eu falo eu como. No passado, eu falo eu comi. Não muda essa terminação? O inglês também muda. Então, esse ed é isso, ok? Só que como no presente, também temos auxiliar. O auxiliar de passado, ele é único para todas as pessoas. O ed também é único para todas as pessoas. Não existe terceira pessoa diferente no passado simples. Só no verbo to be. No restante, não. É tudo ed para todo mundo. Desde que seja um verbo regular, né? Nós vamos ver os irregulares depois. Então, isso aqui é para todas as pessoas, certo? E como é que eu faço a negativa? Do mesmo jeito que era lá no presente, entre o sujeito, aqui o sujeito aqui, she, ela, e o verbo que é trabalha, né, trabalhou, desculpa, que é trabalhou, eu coloco didn't, que é o did, o auxiliar do passado, e o not, certo? Pode ser separado, did not, ou pode ser assim contraído, como está aqui. E para fazer interrogativa, é só colocar o auxiliar na frente, olha lá. Porém, lembrando lá do presente, igual o presente também, se eu tenho um auxiliar aqui indicando para mim que é passado, que eu estou colocando aqui o did, eu não preciso indicar no verbo que é passado. Eu já tenho essa indicação aqui. Então, o verbo perde o ed. Então, vamos lá. Na afirmativa, o verbo tem ed. Na negativa e na interrogativa, o verbo não tem ed e nós temos a presença do auxiliar. O auxiliar não aparece na afirmativa, só o ed. Ok? Então, né, é isso aqui. Eu só acrescentei na frente e retirei o ed, pus a interrogação no final, já formou interrogativo. E os usos do Simple Past? Para expressar uma ação completa no passado, né? I saw a ghost last Friday. Completa, o que eu quero dizer com isso? Foi uma coisa que aconteceu, acabou, ficou lá no passado. Não é uma coisa que está influenciando o presente. E por que eu estou explicando isso tão detalhadamente? Porque quando a gente for revisar o Present Perfect, é importante entender muito bem como que o Simple Past funciona. Se não entender,
vai misturar os dois. Então, precisa entender os usos dele para separar dos usos do outro tempo verbal. Certo? Então, ação completa. E importante lembrar que quase sempre vai ter uma indicação de tempo. Last Friday, last year, ano passado, né? Ou last weekend, fim de semana passado. Ou pode ser um dia específico. In 1993, em 1993, certo? Então, são momentos específicos, muito pontuais, né? Exatamente quando aconteceu. Depois nós temos to describe a series of completed actions in the past, para descrever uma série de ações completas no passado. Lembram quando eu falei lá da enumeração do presente? Nós temos a enumeração aqui no passado também. I finished work, walked to the beach and found a nice place to swim. Eu terminei de trabalhar, caminhei para a praia e encontrei um lugar legal para poder nadar. Certo? Então, são ações que foram acontecendo em seguida no passado. E também para falar de hábitos, só que no passado. Lembram disso lá no presente também, né? When I was young, olha aqui a marcação do tempo, né? Indicando que isso aconteceu lá no passado, né? Quando eu era jovem, esse quando eu era jovem é quase como um last Friday. Por quê? Esse quando eu era jovem tem uma marcação no tempo, né? Existiu de um ano até determinado ano que eu posso considerar que eu era jovem, certo? Então, também é uma marcação temporal. Então, quando eu era jovem, eu assistia muita televisão todos os dias depois da escola, né? Ou eu poderia dizer, in 1993, em 1993, I watched lots of television every day after school. Em 1993, eu assistia muita televisão depois da escola. Então, percebem aí como que existe essa marcação temporal, né? Quando a gente troca, a gente entende melhor. Então, aqui, né, eu coloquei o verbo to be mais explicadinho, né? Mais, a regra mais bem colocada. Então, lembrando, nós temos aqui he, she e it. Esses três aqui vão com was. O I também é igual ao he, she, it. Então, o I vai ficar was também. Que ficou fora aqui. Was. E os demais vão ficar were. Então, lembrem-se disso, porque essa conjugação do verbo to be, né, é um momento em que o sujeito, né, o pronome I, ele fica igual ao he, she, it. E isso normalmente nunca acontece, porque o he, she, it sempre é a exceção. Negativa, só pôr o not na frente, pode ser contraído desse jeitinho aqui, ó. O N apóstrofo T. E a interrogativa é a mudança de ordem. Atenção, gente, cuidado para não confundir com o auxiliar que só coloca lá no início. O verbo to be, como ele não precisa de auxiliar, ele troca de posição. Não vai me colocar o verbo to be duas vezes, não. I was a child. Eu era uma criança. Se eu for perguntar, eu vou trocar o I com o was de lugar, o was vai começar a frase. Was I a child? Então, o was só trocou de lugar, né? Eu não vou acrescentar e falar duas vezes, não. Aqui, né? Então, o I e o he, she, it igual. E é isso, então, assim, mais bem explicado do verbo to be. Vamos voltar agora lá para os outros verbos. O que eu disse para vocês, né? Que a terminação de passado, para todas as pessoas, independente de ser he, she, it, I, enfim, para todos, é ed. Então, nós temos aqui o ed no finalzinho de todos esses verbos aqui conjugados no passado. Não tem dúvida, só ed. Aqui no final, eu tenho uma observação. Que observação é essa? Os verbos terminados em E, a gente só coloca D. Não precisa pôr E de novo, certo? Os verbos terminados em Y vai ser aquela mesma situação que nós já falamos lá no presente. Se for Y precedido de consoante, eu tiro o Y e substituo por I. E aqui, no caso, eu ponho o ED, né? Que já é a regra do passado. Se ele for precedido de vogal, eu só ponho o ED na frente. O Y continua ali normalmente. Então, aqui no play, né, ele é precedido de A. E aqui nessas palavras, nesses outros verbos, ele é precedido de R. Então, aqui eu vou colocar carry it com I. E cry it com I também. Bom, agora sim nós temos aqui
o mais importante e o mais complicado, né, do Simple Past, que é os verbos, na verdade, que são, né, os verbos irregulares, né? E são muitos, inclusive. Aqui tem alguns exemplos, mas são listas e listas enormes, né? Normalmente eu sempre passo, né, os verbos mais importantes, porque são muitos, e isso tem que ser decorado, porque se é exceção não é regra. Eu não tenho como falar toda vez que ele for isso, vai ser aquilo. Não. Decorado, mesmo. Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Bring, brought, win, won, go, went, tell, told, do, did, drink, drunk, teach, taught, run, run e make, made. São exceções, né? Tem que lembrar como é que escreve isso daqui, se troca de letra, qual letra que trocou. Enfim, memorização. Mesma coisa dos verbos que não mudam, né? Os verbos que não mudam também são verbos irregulares, certo? Assim como esses. Só que eles foram colocados aqui separados porque é tudo igual, então é mais fácil, né? Então, hit, coast, cut, enfim, todos eles aqui. Esses normalmente não são muitos, né, que ficam iguais. Agora eu não tô lembrando de mais nenhum além desses aqui. Então, é mais fácil de memorizar os que ficam do mesmo jeito. Esses estão sendo mais complicados. Depois eu passo uma outra lista também mais completa para vocês, para poder memorizar tudo isso. Bom, então aí um exemplo, né, de conjugação do passado simples. Eu já tinha falado mais ou menos lá antes, né, no primeiro slide, mas aqui tá mais bem colocadinho. Esse exemplo foi feito com um verbo irregular, que é o verbo think, que fica thought, né, pensei no passado. Aqui o verbo tá normal, só para vocês verem como que ele é. Então, I thought, you thought, he thought, tudo igual de cima e embaixo. Se fosse ED, ia ser tudo igual, vamos supor que fosse worked. I worked, you worked, he worked, tudo igual. Lembre-se disso, não confunde, porque lá no presente muda. Aqui no passado é tudo igual. E a negativa? Vou colocar aqui, ó, o auxiliar, né, o did mais o not, o auxiliar mais o not, e o verbo volta, né, ele deixa de estar lá com aquela conjugação e ele volta para o quê? Para o que seria um infinitivo, aquela forma simples que eu falei lá no presente. É um infinitivo, mas sem o to, certo? Mesma coisa na interrogativa. A interrogativa, o que eu faço? Coloco o auxiliar na frente e mudo o verbo. Volto ele para a forma do infinitivo sem o to, ok? Então, auxiliar did aqui na frente, para todo mundo é did, tudo igual, do mesmo jeito que para todo mundo aqui está conjugado. Então, lembrando, não tem auxiliar na afirmativa, só na negativa e interrogativa. E o verbo só fica conjugado na afirmativa, porque nos outros, o próprio auxiliar já indica que é um passado, ok? Bom, gente, então do Simple Present foi isso, né? Eu fiz um resumo, mas tentei explicar de forma bastante detalhada para vocês. Mas lembrem-se sempre que qualquer dúvida vocês podem falar comigo, que eu esclareço melhor aquilo que não ficou tão claro aqui nas explicações, ok? Esse material eu vou passar para vocês também, para que vocês possam consultar depois. Então, né, a gente vai passar, né, para o Simple Past, eu vou gravar um outro vídeo, e aí lá vocês podem consultar sobre o Simple Past.